Vamos lá, pessoal. Questão 4. Acerca da execução penal de crimes de abuso de autoridade, crimes contra criança e adolescente, Sistema Financeiro Nacional, julgue o item que se segue. O crime de estupro praticado contra criança e adolescente é insuscetível de fiança. Tá verdadeira, né? Insuscetível significa que não cabe. Então, olha aqui, pessoal, vamos lá. A Constituição trouxe... Vou aproveitando sempre para falar das pegadinhas de CESP, né? A Constituição disse que não cabe para crimes hediondos o quê? A Constituição. O que a Constituição disse que não cabe para crimes hediondos e equiparados? Parou por aí. A Constituição, artigo 5º, inciso 43, afirmou que não cabe, que é insuscetível de anistia, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A Constituição falou expressamente em indulto? Não, cuidado com isso em CESP. Tá? Pessoal, quando eu comecei a dar aula, né, eu tinha uma preocupação, todas as turmas que eu pego, cuja banca é o CESP, é mais difícil. Porque as outras bancas são mais honestas, vamos dizer assim. Não estou dizendo que o CESP é desonesto, mas o CESP tem uma malandragem que atrapalha o aluno. Para mim, a banca é mais difícil, pelo menos na parte do direito. Então, percebam, uma afirmativa como essa, a Constituição Federal vedou expressamente o indulto para crimes hediondos, tráfico, terrorismo e tortura. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Está certa ou está errada? Está errada. Porque expresso é igual escrito. Todas as vezes que ele colocar expressamente, de forma expressa, ele está se referindo ao texto. Só vai estar certo se o que ele estiver dizendo estiver no texto. Estamos juntos, pessoal? Se não estiver no texto, está falso. Está tranquilo isso? E tem gente que tem dificuldade com esse verbo, né? Com o verbo prescindir. Tem gente que tem dificuldade com esse verbo. Aí já é uma questão de língua portuguesa. Mas prescindir substitui na hora. Está com dificuldade, substitui por dispensar. Né? Então, substitui na hora. Se está com dificuldade ali, não está conseguindo, né, com ele fazer, substitui pelo dispensar e na mesma conjugação, para tentar fazer a questão. Tá? Então, olha aqui, pessoal. A Constituição, no artigo 5º, inciso 43, ela diz o seguinte, que não cabe fiança, não cabe graça e não cabe anistia. A fiança é um instituto de processo penal regulado no Código de Processo Penal e é um instituto para concessão da liberdade provisória. Porque a liberdade provisória, ela se dá com ou sem fiança, conforme diz a Constituição. Aí vem o CESP e diz o seguinte, é vedada a liberdade provisória para autores de crimes hediondos e equiparados. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa. O que se veda é a liberdade provisória com fiança. Agora, a liberdade provisória sem fiança não está vedada, está permitida. Nem a Constituição, nem a lei vedaram a liberdade provisória para autores de crimes hediondos ou equiparados. O que foi vedado é a liberdade provisória mediante fiança. Tranquilo isso? Pessoal, agora vamos lá, o pulo do gato aqui. Quando ele fala da graça, ele está falando de ato do Poder Executivo. A graça, pelo artigo 84, é atribuição do Presidente da República, regulamentada pela Lei de Execuções Penais. A graça, ela pode ser individual
bem raro, e coletiva. Quando ela é coletiva, ela recebe o nome de indulto. Para o STF, quando a Constituição disse que a graça está vedada, ela também se referiu ao indulto, mesmo que não de forma expressa, porque ele disse o seguinte, olha, o indulto nada mais é do que uma graça coletiva. É o perdão do chefe do Poder Executivo, só que coletivamente, envolvendo pessoas que se adequem ao decreto presidencial. Porque o decreto de indulto, publicado normalmente no final do ano, vai trazer aquele que já cumpriu tantos por tanto da pena, tem bom comportamento, tem tantas horas trabalhadas ou estudadas, está entendendo? Ele vai trazer, cometeu crime sem violência ou grave ameaça. E aí todos aqueles que se enquadrarem dentro desse decreto estão indultados. Tranquilo isso? Pessoal, cuidado para não confundir isso aqui com a saída temporária, que é o que os meios de comunicação e o Zap Zap dizem que é o indulto. Porque não tem? Todo final do ano tem aí, começa a circular no Zap Zap, indulto de Natal vai pôr na rua 3 mil presos, não é isso? Só que aquilo ali não é indulto, aquilo é saída temporária. É outro instituto. Porque se fosse indulto, o cara não precisava voltar, porque ele está perdoado. Tranquilo isso, pessoal? É que a galera aí hoje tem muito especialista de Zap, né? E o especialista do Zap, o tiozão do Zap, ele encaminha qualquer coisa sem checar. Aí ele prolifera fake news à vontade. Inclusive essa. Tá certo que a saída temporária, vários presos não voltam. Mas a gente não pode dizer que eles foram indultados, tá? Pessoal, agora aqui, a Lei 8.072, a lei vedou expressamente o indulto. Aí, para sepultar qualquer tipo de dúvida, tá? Inclusive o STF só veio se manifestar porque alguém questionou a constitucionalidade de a lei vedar o indulto, dizendo, mas a Constituição não vedou o indulto, a Constituição só vedou a graça. E o STF disse, não, isso é totalmente constitucional, porque a graça ela pode ser individual ou coletiva. Quando ela é coletiva, ela recebe o nome de indulto. Então, a vontade do Constituinte foi que não houvesse perdão para os autores desse tipo de crime. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Seria meio ilógico mesmo, né? O cara individualmente ele não pode solicitar perdão, mas ele pode sair no meio da massa. Estão entendendo como é que seria? E a anistia também é o perdão, só que concedido por lei. Agora aqui a atribuição é do Congresso Nacional. Qualquer lei que conceda anistia aos autores desses crimes é uma lei inconstitucional. Pessoal, tranquilo isso? Agora, só atenção com esse lance do expressamente para lá, expressamente para cá. Beleza? Se isso cair na prova, tá tranquilo? Questão 5. O Ordenamento Jurídico Nacional adotou critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução. Tá certa, né? Essa tá certa, pessoal. É exatamente o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 43. A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 43, diz que a lei iria trazer os crimes hediondos, mas trouxe 3 equiparados, Constituinte. Tráfico, terrorismo e tortura. O SESP fazia uma pegadinha há um tempo atrás e você olhava a questão e ela estava errada e você não entendia o que estava errado ali. E o único erro da questão era dizer que tráfico, terrorismo e tortura são crimes hediondos. Esses crimes não são hediondos. Eles são equiparados ou assemelhados a hediondos. Porque os hediondos são definidos no artigo 1º
e no parágrafo único da Lei 8.072 de 90. Como é que ficou isso? Então, vejam bem, nós adotamos, diferentemente de alguns países, porque em alguns países existe um critério misto. Como assim misto? Existe um rol previsto em lei de crimes hediondos, mas aquele rol é meramente exemplificativo. O juiz pode considerar outros crimes como sendo hediondos no caso concreto. Tá? Esse critério não é adotado no direito brasileiro. Perfeito? Pessoal, nesses países, né, parece que alguns estados americanos estão assim, que a legislação criminal nos Estados Unidos não é nacional, tem até lei, crimes federais, mas muitos crimes são dispostos dentro dos Estados-membros. Primeiro tem que ter uma discussão para saber se o caso é de crime hediondo ou não e depois para julgar, tá entendendo? Porque é um critério misto. Aqui, por força da Constituição, o critério é legal. É hediondo se estiver relacionado com hediondo. Se não estiver relacionado por hediondo, pode ser gravíssimo que não será considerado hediondo. A falsificação do álcool gel é crime hediondo, sim ou não? A falsificação da vacina, da Covid, é crime hediondo? Sim, não, não sei. Vamos lá. Por quê? 273. O álcool gel também entra lá porque é sanitizante, né? Exatamente. Oi? Porque é sanitizante. Se você olhar o 273, ele fala de produto destinado a fins terapêuticos, medicinais, produtos sanitizantes. Ele é considerado um produto sanitizante. Então, por isso que no início da pandemia a gente teve isso, não tivemos? Uma galera aí falsificando álcool gel, não teve? O brasileiro é bastante criativo, né? Falsifica. Agora tivemos uma enfermeira falsa aplicando soro fisiológico, dizendo que era vacina, não teve isso? Oi? Quanto que ela cobrou? 600? Para cada aplicação? Porra, enfiando soro fisiológico nos caras. Oi? O quê? Eu vi isso também. Passou no zap, né? Mas eu acho que essa outra aí foi mais cara de pau. R$600 cada dose de soro fisiológico, cara. E a mulher não é enfermeira, né? Ela é golpista mesmo. Pessoal, a 6, façam aí rapidinho, que a 6 é de múltipla escolha. Façam aí rapidinho. Façam a 6 e a 7, que a 7 a gente falou agora aqui. Todo mundo fez? Fizeram a 7 também? Todos? Pessoal, vamos lá. O Patrick está com a dúvida ali, porque ele não sabe se o caso de tentativa ou crime hediondo. Essa dúvida também é muito comum, mas ela não tem muita razão de ser, porque se você olhar o artigo 1º caput, ele vai falar que os crimes ali relacionados são hediondos, consumados ou tentados. Então, o fato de o crime estar tentado não exclui dele a hediondez. Perfeito? Está logo no artigo 1º caput. Ele vai mencionar, né? São esses crimes previstos no Decreto-Lei 2848, Código Penal, consumados ou tentados. Mas muita gente erra essa questão porque não sei por que surge essa dúvida. Se o crime não é uma dúvida só dele, é uma dúvida de muita gente, se o crime tentado é hediondo. Pessoal, consumado ou tentado é hediondo. Estamos juntos? Consumado ou tentado é hediondo, tá? Principalmente quando você viu o sequestro. O sequestro não é hediondo. O que é hediondo é extorsão mediante sequestro. Olha só, pessoal, são 3 crimes com privação de liberdade que são hediondos. Roubo com privação de liberdade, extorsão mediante sequestro e a extorsão com privação de liberdade, que é o 158, parágrafo 3º.
Esses 3 crimes é que são os crimes hediondos. Sequestro, que é o 148 do Código Penal, não é hediondo. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, qual é a resposta correta aqui na 6? Oi? D. B. O estupro de vulnerável tentado. Perfeito. Agora, só um detalhe, tá, pessoal? Cuidado quem vai fazer... O pessoal aqui também vai fazer prova para a Polícia Civil ou só vão fazer prova para a Federal? Qualquer coisa tá fazendo. Então... Oi? Eu vejo que a galera viaja aí, né, cara? Então, olha só, na Polícia Civil caem esses crimes contra a liberdade sexual. O estupro, pessoal, com o entendimento que tem sido dado pelos tribunais, seja o estupro de vulnerável, seja o estupro propriamente dito, hoje a tentativa para esse crime é muito difícil. Tá? Porque o conceito de ato libidinoso, conjunção carnal já se sabe o que é, mas o conceito de ato libidinoso, ele tem sido entendido de forma bastante ampla. E, além disso, as pessoas, cada pessoa tem uma forma, vamos dizer assim, que cada pessoa que pratica esses crimes, né, de satisfazer a própria libido. Então, por exemplo, alguns só querem ver a criança ou adolescente nua na frente deles. Que isso já é suficiente para ele se satisfazer sexualmente. Aí você vai falar, mas como é que pode isso? Eu não sei. Mas que acontece, acontece. Tá? Então, e aí isso chega lá, a defesa querendo puxar para a tentativa e a acusação querendo puxar para o crime consumado. E o que normalmente tem prevalecido? O crime consumado. Olha só, ele praticou ato libidinoso. O que é ato libidinoso? O ato libidinoso é ato voltado a satisfazer a libido, ou seja, o apetite sexual. Então, se ele se satisfez com isso, o crime está consumado, ainda que não tenha tido contato físico dele com a vítima. Estão entendendo a situação? Então, só para quem for fazer prova para algum concurso onde caiam esses crimes, atentar, porque ele colocou aí o estupro vulnerável tentado. Mas vamos lembrar que é muito difícil esse crime hoje tentado, exatamente por conta dessas questões que eu estou colocando agora. Tá tranquilo, pessoal? E já colar em cima de alguém? É aquele 215A. É a importunação sexual. É aquele crime novo que tem agora lá, né? Não porque aquele não obteve o ato sexual com violência, grave ameaça, nada disso. Ele simplesmente obteve lá o ato, né, sem o consentimento da vítima. Então, como ele não usou violência nem grave ameaça, isso encaixa melhor no 215A, que é aquela importunação sexual. Que hoje tem sido enquadrado todos esses atos aí praticados em transporte público, de bolinar alguém, apalpar alguém, beliscar alguém, se esfregar em alguém e tal, tem sido enquadrado aí dentro desse 215A do Código Penal, tá? Que é novo, né? 2019, se eu não me engano. Que antes isso era contravenção penal. A 7. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto pelo Presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Essa é aquela questão que eu falei para vocês, pessoal, que eu dei a cola aqui, ó. Permite ou não permite a Constituição, de acordo com o Supremo? Não permite. Porque o que diz? Está errada, né? Porque o que disse o STF? Que quando a Constituição vedou a graça, ela vedou simultaneamente o indulto, porque ela vedou tanto a graça individual quanto a graça coletiva. Ela não disse que só estaria vedada a graça individual ou somente a graça coletiva. Ele falou que está vedada a graça. Como o indulto é a graça coletiva, né, então está vedado também o indulto de acordo com o Supremo. Essa aí como é que ficou? Mas não, como é que ficou o entendimento de vocês? Tudo bem? Oi? Tava com a cola. A BIM?
Agência Brasileira de Inteligência. A BIM demora para ter concurso, né? O último que antes desse, acho que tinha sido em 2008, sabe? Acho que essa é uma prova difícil. É maldosa essa questão? A gente não falou aqui, pessoal? A gente não especificou. Não, maldosa não, isso aí é...